Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Nascimento de Jesus e visita dos pastores. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais. Eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. O Filho de Deus, assim como deveria nascer de uma virgem para mostrar que a virgindade é muitíssimo grata aos seus olhos, foi gerado no tempo mais pacífico, porque ensinou a buscar a paz e se dignou visitar os que a seguiam. Ora, não pode haver maior sinal de paz do que todo o mundo ser abrangido por um único recenseamento. Augusto reinava com tanta paz há 12 anos, ao tempo do nascimento do Senhor, que, cessadas as guerras em todo o mundo, as palavras do profeta pareciam se cumprir literalmente. Por isso diz: Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Expositor grego. Cristo nasceu quando os príncipes dos judeus já não existiam e o poder havia sido transferido aos governantes romanos, aos quais os judeus pagavam tributo. Assim cumpriu-se a profecia: o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão soberano de entre os seus pés, até que venha aquele de quem é o mando. César Augusto, no 42º ano do seu império, promulgou um edito ordenando que todo o mundo fosse recenseado para o pagamento do tributo, e disso incumbiu certo Cirino, que nomeou o governador Cirino César. Por isso segue: esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino
era governador da Síria. São Beda indica ou que esse recenseamento foi o primeiro que abrangiu todo o mundo, pois lemos que muitas partes da terra já haviam sido recenseadas antes, ou porque começou quando Quirino foi enviado para a Síria. Santo Ambrósio. Com razão, acrescenta o nome do governador, para indicar a sucessão do tempo. Com efeito, se os nomes dos cônsules são escritos nas tábuas das vendas, quanto mais não se deveria registrar o tempo da redenção de todos os homens. São Beda. Por dispensação do alto, fez o recenseamento de tal modo que se ordenasse que cada um fosse à sua pátria, conforme prossegue, e todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Assim, aconteceu que o Senhor foi concebido em um lugar, mas nasceu em outro, para escapar mais facilmente ao furor de Herodes, que tramava armadilhas. Prossegue. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia. São João Crisóstomo. Por disposição do Senhor, Augusto promulgou esse edito, prestando serviço para a vinda do unigênito, pois esse edito trouxe à sua mãe a pátria predita pelo profeta, a saber, Belém na Judéia. Por isso diz, na cidade de Davi, chamada Belém, expositor grego. Por isso acrescenta a cidade de Davi, para anunciar que se cumpria a promessa feita por Deus a Davi, que da sua descendência viria um rei para sempre. Por isso segue, por ser da casa e da família de Davi. Ao evangelista foi suficiente dizer que José era da família de Davi, com o que indicou que também a Virgem o era, uma vez que a lei divina ordenava que os casamentos fossem contraídos dentro da mesma progênie. Por isso segue, para se inscrever com Maria, sua mulher. São Cirilo. Diz sua esposa, indicando que nada além dos esponsais havia procedido à concepção. Com efeito, a Virgem Santa não concebeu por obra de varão. São Gregório Magno. Em sentido místico, o mundo é recenseado quando o Senhor haveria de nascer, pois aparecia agora na carne aquele que haveria de escrever o nome dos seus eleitos na eternidade. Santo Ambrósio. E quando se narra o registro temporal, indica-se o espiritual, que não será apresentado ao Rei da Terra, mas ao Rei do Céu. Esse é o registro da fé e o recenseamento das almas. Com efeito, abolindo-se o antigo recenseamento da sinagoga, prepara-se o novo recenseamento da Igreja. Por fim, para que saibas que esse recenseamento não é obra de Augusto, mas de Cristo, prescreve-se ao mundo inteiro o recenseamento. Quem poderia exigir o recenseamento de todo o mundo, senão aquele que tem poder sobre todo o mundo? Com efeito, a terra e a sua plenitude não pertencem a Augusto, mas ao Senhor. São Beda cumpriu perfeitamente o que seu nome Augusto significava, porque desejou aumentar os seus e teve poder para aumentá-los. Teofilacto. Convinha também que, por Cristo, desaparecesse o culto dos muitos deuses e um único Deus fosse adorado. Por isso, narra-se que um único rei imperava sobre todo o mundo. Orígenes. Para os que consideram com atenção, parece haver a figura de um mistério em que, no registro de todo o mundo, fosse necessário que também constasse Cristo, para que, inscrito com todos, santificasse a todos, e, recenseado com todo o mundo, trouxesse todo o mundo à comunhão consigo. São Beda. Assim como sob o império de Augusto e o governo de Quirino ia cada um à sua cidade registrar-se no censo, sob o império de Cristo e o governo dos doutores da Igreja, devemos registrar-nos no censo da justiça. Santo Ambrósio.
Esta é, pois, a primeira apresentação das almas ao Senhor, diante do qual todos se apresentam não pelo chamado do arauto, mas do profeta, que diz: povos todos, batei palmas. Por fim, para saberem que o recenseamento é justo, vêm José e Maria, isto é, o justo e a virgem, aquele que haveria de proteger o Verbo e aquela que o haveria de dar à luz. São Beda. Nossa cidade e nossa pátria é a pátria da bem-aventurança, para a qual devemos caminhar, crescendo nas virtudes dia após dia. Ora, dia após dia, a Santa Igreja, guardada pelo seu mestre, ascende do caminho do trato mundano, que é o que significa Galiléia, à cidade de Judá, isto é, a cidade da confissão e do louvor. Paga o tributo da sua devoção ao Rei Eterno e, a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, concebe-nos do Espírito Santo. Embora seja esposa de Cristo, é fecundada por outro, unida visivelmente ao Pontífice, seu representante, é preenchida espiritualmente pela virtude do Espírito. Por isso, interpreta-se bem o nome José como aumentado, indicando-se com o seu nome que os esforços do Mestre, ao falar, nada valem se não receber do alto o auxílio para ser ouvido. Santo Ambrósio. São Lucas explicou brevemente de que modo e em que tempo Cristo nasceu segundo a carne, dizendo: enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. De que modo, isto é, como a esposa concebeu e a Virgem gerou. São Gregório de Nissa. Aparecendo como homem, não se submete totalmente às leis da natureza humana. Ter nascido de mulher manifesta a humildade de uma virgem, porém, que foi capaz de dar à luz, mostra que transcendia o homem. A gravidez gozosa, a origem imaculada, o parto sem dor, o nascimento sem corrupção, nem começando no desejo, nem terminando nas dores, pois, assim como aquela que pela culpa introduziu a morte na nossa natureza foi condenada a dar à luz com dores, era necessário que aquela que daria à luz a vida desse à luz com alegria. Transmigra a vida mortal naquele tempo que as trevas começam a diminuir e a imensidão noturna começa a desaparecer diante da exuberância dos raios da luz. Com efeito, a morte do pecado produziu o fim da depravação, mas agora tende ao nada por causa da presença da verdadeira luz, que iluminou todo o mundo pelos raios do Evangelho. São Beda. Dignou-se encarnar naquele tempo em que, logo depois de nascido, fosse registrado no recenseamento de César, e para nossa libertação se submeteu à servidão. Além disso, o Senhor nasceu em Belém, não apenas em sinal de sua realeza, mas também por causa do mistério que esse nome encerra. São Gregório Magno. Belém significa casa do pão. É o próprio Senhor quem diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Ora, o lugar em que o Senhor nasceu era chamado Casa do Pão, porque ali apareceria, segundo a carne, aquele que restauraria as almas dos eleitos com uma saciedade interior. São Beda. Até a consumação dos séculos, o Senhor não deixará de ser concebido em Nazaré, nem de nascer em Belém, toda vez que qualquer um dos que o ouvem, tendo recebido a flor da sua palavra, faz habitação para o pão eterno. Todos os dias é concebido no ventre virginal, isto é, no espírito dos fiéis, e é gerado pelo batismo. Prossegue. E ela deu à luz o seu filho primogênito. São Jerônimo. A partir disso, Euvídio tenta provar que não se pode chamar primogênito senão aquele que tem irmãos, assim como é chamado unigênito aquele que é o único filho dos seus pais.
Nós, porém, entendamos assim: todo unigênito é primogênito, mas nem todo primogênito é unigênito. Não chamamos primogênito aquele a quem se seguem os outros, mas aquele antes de quem não há ninguém. Caso contrário, isto é, se não fosse primogênito, senão aquele a quem seguem seus irmãos, os sacerdotes não teriam direito às primícias, até que outros houvessem nascido, porque, caso nenhum outro nascimento se seguisse, seria unigênito e não primogênito. São Beda é também unigênito na substância da divindade e primogênito segundo a assunção da natureza humana. Primogênito segundo a graça, unigênito segundo a natureza. São Jerônimo. Não havia ali nenhuma parteira, nenhuma ansiedade de mulherzinhas. A própria mãe foi parteira e envolveu a criança em panos, por isso segue. Envolveu-o com faixas. São Beda. Aquele que veste o mundo inteiro com variedade de adornos é envolvido em panos rudes, para que nós possamos receber a melhor veste. As mãos e os pés daquele por quem todas as coisas foram criadas são apertados para que as nossas mãos estejam livres para praticar boas obras e nossos pés sejam dirigidos no caminho da paz. Expositor grego. Ó admirável restrição e peregrinação pela qual passou aquele que sustenta o universo! Desde o início, apropria-se da pobreza e enobrece-a em sua pessoa. São João Crisóstomo. Se quisesse, sem dúvida, poderia vir movendo os céus, fazendo estremecer a terra e lançando raios, mas não veio assim, pois não queria destruir, e sim salvar, esmagando a soberba humana desde as suas raízes. Por isso, não apenas se faz homem, mas homem pobre, e escolhe uma mãe pobre, que carece inclusive de algo em que possa reclinar a sua criança. Por isso segue, reclinou-o numa manjedoura. São Beda. Acha-se contido no estreito espaço de um rude presépio aquele que tem o céu por assento, a fim de nos estender às alegrias do reino dos céus. Aquele que é o pão dos anjos é reclinado em uma manjedoura para restaurar-nos, como que há animais sagrados com o trigo de sua carne. São Cirilo. O Senhor encontra o homem com a alma bestializada e por isso é posto no presépio, no lugar da manjedoura, para que nós, mudando a nossa vida bestial, fôssemos conduzidos à vida apropriada ao homem, partilhando não do feno, mas do pão celeste, o corpo da vida. São Beda. Aquele que está sentado à direita do Pai não encontra quarto em uma estalagem, a fim de preparar-nos muitas moradas na casa do Pai. Por isso segue, porque não havia um lugar para eles na sala. Não nasce na casa dos seus pais, mas na estalagem e no caminho, porque, pelo mistério da encarnação, fez-se o caminho, pelo qual nos leva à pátria, onde desfrutaremos da verdade e da vida. São Gregório Magno. Para mostrar que, pela natureza humana que assumiu, nascia como que em terra estrangeira, não segundo o poder, mas segundo a natureza. Santo Ambrósio. Por causa de ti, a fraqueza, por causa dele, o poder, por causa de ti, a pobreza, por causa dele, a riqueza. Não consideres o que vês, mas reconhece que foste redimido. Senhor Jesus, mais te devo por ter sido redimido que por ter sido criado entre tuas obras. Nada me aproveitaria ter nascido, se também não houvesse sido redimido. Considerai como o cuidado de Deus edifica a fé. Um anjo instrui Maria, um anjo instrui José,
um anjo instrui os pastores, dos quais é dito: na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que, durante as vigílias da noite, montavam guarda a seu rebanho. São João Crisóstomo. O anjo havia aparecido em sonho a José. Aos pastores, por sua vez, apareceu visivelmente, como a homens mais rudes. O anjo não foi a Jerusalém, não buscou os escribas e os fariseus, pois eram corruptos e torturados pela inveja. Os pastores, porém, eram simples e honravam a antiga prática dos patriarcas e de Moisés. Há, pois, uma trilha que conduz à filosofia por meio da inocência. São Beda. Em nenhum lugar em todo o Antigo Testamento vemos os anjos que com tanta frequência apareciam aos patriarcas aparecerem com luz. Esse privilégio foi reservado, com razão, àquele tempo em que nas trevas surgiu uma luz para os retos. Por isso segue: e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Santo Ambrósio. Sai do ventre de sua mãe, mas refúgio no céu. Repousa em uma manjedoura terrena, mas vive na luz celestial. Expositor grego. Assustaram-se com o milagre, por isso segue, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, que havia causado temor, afasta-o, por isso segue. O anjo, porém, disse-lhes: não temais. Não apenas desfaz o medo, mas também infunde alegria. Segue com efeito: eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo, não apenas para o povo dos judeus, mas para todos os povos. A causa da alegria é indicada. Um nascimento novo e admirável é dado a conhecer pelos próprios nomes. Assim prossegue: nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. O primeiro nome, Salvador, manifesta ação, enquanto o terceiro, Senhor, manifesta a majestade. São Cirilo. Aquele nome que é posto no meio, a saber, Cristo, não significa a natureza, mas a hipóstase composta. Professamos com efeito que em Cristo, nosso Salvador, a unção foi celebrada, não figurativamente, como nos reis de antigamente pelo óleo, como que por uma graça profética, nem para levar a cabo alguma missão, como aquilo que é dito: eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Ciro, embora fosse idólatra, é chamado ungido para ocupar toda a província da Babilônia por decreto divino. O Salvador, porém, foi ungido pelo Espírito Santo, como homem em forma de servo, e como Deus unge com o Espírito Santo os que creem nele. Expositor grego. Indica também o tempo do nascimento, dizendo: hoje. O lugar, quando diz: na cidade de Davi. E os sinais, quando acrescenta: isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. Eis que o anjo anuncia aos pastores o pastor, nascido e dado a conhecer como um cordeiro em uma caverna. São Beda. A infância do Salvador foi impressa em nós, com insistência, pelos anúncios dos anjos e pelos testemunhos dos evangelistas, a fim de que se gravasse mais profundamente em nossos corações o que ele fez por nós. Deve-se notar que o sinal do nascimento do Senhor não é a púrpura de Tiro, mas os pobres panos que o envolviam. Não o encontramos em um berço adornado de ouro, mas no presépio. São Maximino. Se parecem humildes à nossa vista os pobres panos, admiremos o concerto dos anjos. Se nos parece modesto o presépio, levantemos um pouco a vista para divisar esta nova estrela no céu, anunciando ao mundo o nascimento do Senhor. Se nas coisas vis acreditamos, acreditemos também nas admiráveis.
se questionamos o que é humilde, veneremos o que é alto e celestial. São Gregório Magno. Em sentido místico, que o anjo tenha aparecido a pastores que velavam e montavam guarda, e a glória de Deus os tenha envolvido de luz, significa que aqueles que guardam com zelo seus fiéis rebanhos merecem mais que todos ver coisas sublimes e, enquanto velam piedosamente pelo rebanho, a graça divina refulge mais abundantemente sobre eles. São Beda. Em sentido místico, esses pastores de rebanhos significam os doutores e os diretores das almas dos fiéis. A noite durante a qual montavam guarda sobre o seu rebanho indica os perigos das tentações contra as quais nunca deixam de velar por si e pelos que lhes estão sujeitos. Com razão, tendo nascido o Senhor, os pastores velam pelo rebanho, pois nasceu aquele que diz: Eu sou o bom pastor. Já era iminente o tempo em que o mesmo pastor chamaria de volta aos pastos da vida eterna as suas ovelhas dispersas. Orígenes. Além disso, se o intelecto deve subir às coisas mais ocultas, direi que os anjos eram como pastores que dirigiam os assuntos dos homens. E como cada um deles se conservasse vigilante, veio um anjo, tendo nascido o Senhor, e anunciou aos pastores que o verdadeiro pastor havia nascido. Com efeito, antes do advento do Salvador, pouco podiam fazer os anjos aos quais lhes eram confiáveis, pois dificilmente um único gentio acreditava em Deus. Agora, porém, povos inteiros vêm à fé em Jesus. São Beda. Para que não parecesse pequena a autoridade de um só anjo, depois de um ter anunciado o mistério do novo nascimento, afluiu imediatamente uma multidão de tropas celestes. Por isso é dito, e de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste. Com razão, o coro dos anjos recebe o nome de milícia celeste, tanto porque é liderado no combate por aquele que apareceu para destruir as potestades aéreas, obedecendo-lhe humildemente, como porque confunde vigorosamente com as armas do céu as potestades que lhes são contrárias, a fim de que não tentem aos mortais tanto quanto desejam. Porque nasceu Deus e homem, cantam paz aos homens e glória a Deus. Por isso segue a louvar a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus. Apenas tendo um único anjo, um único mensageiro, dada a boa nova do nascimento de Deus na carne, prorrompe a multidão da milícia celeste em louvor ao Criador, a fim de prestar culto a Cristo e de que o seu exemplo nos instrua, para que, sempre que um irmão proferir uma palavra de ciência sagrada, ou quando trouxermos à mente coisas piedosas, imediatamente louvemos a Deus com o nosso coração, com a nossa boca e com as nossas obras. São João Crisóstomo. Antigamente, enviava os anjos para punir, como aos israelitas, a Davi, aos sodomitas e ao vale dos que choram. Agora, pelo contrário, cantam na terra em ação de graças a Deus, porque lhes revelou a sua descida para junto dos homens. São Gregório Magno. Fazem louvores ao mesmo tempo, porque harmonizam suas vozes de exultação à nossa redenção e, enquanto nos veem ao sermos recebidos, alegram-se, porque se aumenta o seu número. São Beda. Desejam também paz aos homens quando acrescentam, e paz na terra aos homens, porque, nascendo segundo a carne, o Senhor, aqueles que desprezavam como fracos e abjetos, passam a respeitar como companheiros. São Cirilo. Essa paz foi feita por meio de Cristo. Com efeito,
reconciliou-nos com Deus, nosso Pai, removendo a culpa que se interpunha entre nós e Ele. Uniu dois povos em um único homem e reuniu os habitantes do céu e da terra em um único rebanho. São Beda. Explicam a quais homens pedem a paz, dizendo: aos homens de boa vontade, isto é, para aqueles que recebem o Cristo nascido. Com efeito, não há paz para os ímpios, mas muita paz para os que amam o nome de Deus. Orígenes. O leitor atento perguntará: como pode o Salvador dizer: não vim trazer paz à terra, mas os anjos cantarem agora em seu nascimento paz na terra aos homens? Que se diga paz aos homens de boa vontade resolve a questão. Com efeito, a paz que o Senhor não dá na terra não é a paz da boa vontade. Santo Agostinho. Pois a justiça pertence à boa vontade. São João Crisóstomo. Observa a admirável ordem. O Senhor envia-nos primeiro os anjos e depois conduz o homem às coisas que estão no alto. O céu fez-se terra quando haveria de receber as coisas da terra. Orígenes. Em sentido místico, aos anjos parecia-lhes que não podiam cumprir a obra que lhes fora confiada sem aquele que verdadeiramente é capaz de salvar, pois o seu remédio era inferior àquele de que precisavam os homens. Por isso, assim como quando vem um médico com grande conhecimento de medicina e faz cessar a putrefação das chagas, aqueles que os outros médicos não puderam curar, estes não o invejam, mas louvam o Mestre e a Deus, que enviou aos doentes e a eles próprios um homem de tanta ciência. Assim, do mesmo modo, a multidão dos anjos louva a Deus pelo advento de Cristo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,